Dia 29 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. De Jesus só recebemos o melhor, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. O relacionamento com Deus não é simplesmente cumprir um ritual de ir às celebrações dominicais, como um compromisso na agenda semanal, nem conhecer Deus apenas de ouvir falar em uma pregação, tampouco como ouvimos falar na escola das várias figuras históricas distantes que jamais conheceremos. Nada disso representa uma vida relacional com Deus. Antes, o relacionamento verdadeiro com Deus implica criar vínculos, intimidade espiritual, conhecer sua instrução, adotar os princípios éticos e morais da Bíblia, viver em satisfação e prosperidade, receber consolo nas horas difíceis e desenvolver os dons com os quais, graciosamente, o Senhor nos presenteou. Como é o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus pais, amigos, filhos ou alguém que você admira e de quem gosta muito? Com essas pessoas, queremos interagir ativamente, muitas vezes em decisões fundamentais. É assim que o nosso amado Senhor quer desenvolver um relacionamento conosco, algo intenso e funcional, que vai muito além de ir à igreja aos domingos. Para isso se tornar uma realidade, assim como compartilhamos com nossos entes queridos sonhos e projetos, precisamos compartilhá-los com Deus e permitir que Ele nos dê a bênção de concretizá-los. Tome hoje mesmo, a iniciativa de se aproximar do Pai. Ele está à espera de que você dê um passo na direção dele. Conte seus planos e sonhos e ele certamente lhe responderá. A frase de hoje é: quem já se encontrou com Jesus tem provas de que ele vive e de que suas palavras são verdadeiras. Lendo mais uma vez, quem já se encontrou com Jesus tem provas de que ele vive e de que suas palavras são verdadeiras. Hoje é o dia 119 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 52. E a palavra-chave de hoje é abundância. Então nós vemos aqui que o título do devocional de hoje é que de Jesus nós só recebemos o melhor. Deus, lendo mais uma vez aqui esse versículo na entrada da mensagem de hoje, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então o Senhor, ele diz aqui: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem, no meio de todos os caminhos que ele coloca à nossa frente, o melhor. Nem sempre os caminhos que você está percorrendo nessa fase da vida
parecem bons aos teus olhos. Mas em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo, aqui na terra. Então Deus, ele tem o tempo de provar a nossa fé, e toda provação, quando vem, vem para derramar fortalecimento. Aqui em Romanos, no capítulo 5, nós lemos na Bíblia, no versículo 3, que nós também nos alegramos nos sofrimentos. Como assim nos alegramos nos sofrimentos? Nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência é a ciência, o conhecimento a respeito das provas, a respeito das guerras, a respeito das lutas, a respeito das batalhas. Quando Deus coloca você numa guerra, numa luta, numa batalha, numa situação difícil, você precisa pensar a respeito dessa situação. Isso coloca você num campo de pressão, onde você precisa orar mais a Deus, falar mais com Ele, dedicar-se mais para ficar mais perto dEle. E Deus usa muitas vezes as privações, as provações, as lutas, as batalhas, as guerras, de maneira intencional. Deus, ele permite que essas situações aconteçam na vida do cristão, para que no meio daqueles embates, daquelas guerras, daquelas lutas, ele seja forçado, ele seja pressionado a pensar em buscar a Deus. Nesse processo, nessa caminhada de busca a Deus no meio dos sofrimentos, o cristão vai adquirindo a ciência, o conhecimento a respeito de estratégias, a respeito de formas de lidar com aquela situação. E a partir da ciência, do conhecimento a respeito do enfrentamento daquela luta, ele passa a ter paz. Então, quando o texto diz aqui, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, os sofrimentos produzem primeiramente a aproximação de Deus. Dessa aproximação de Deus, nós crescemos na ciência, na forma de enfrentamento daquele sofrimento. Passamos a ter ciência, entendimento, conhecimento, discernimento, que em seguida carrega em nosso coração, em nossa mente, a paz. Então, a paciência é a ciência, o conhecimento a respeito das formas de vencer o sofrimento, que vem juntamente com a ciência, a paz. Por que o sofrimento é sofrimento? Ele só é sofrimento enquanto não sabemos como lidar com ele. A partir do momento em que conhecemos, que temos ciência que vem de Deus, por meio da oração, por meio da intimidade com Deus, a partir das respostas de Deus e da ciência do conhecimento do enfrentamento daquele sofrimento, aquele sofrimento deixa de ser sofrimento. É uma luta quando uma criança está começando a dar os seus primeiros passos. Ela caminha e cai, caminha e cai, caminha e cai, mas depois ela firma o seu passo e depois, um pouco mais adiante, ela corre e, se ela treinar, ela pode participar de corridas de 5, 10, 15 quilômetros. Pode participar de uma meia maratona,
que são 21 quilômetros, e depois até correr uma maratona. Uma pessoa que corre uma maratona um dia foi uma criança, um dia foi um bebê, um dia tropeçou e caiu. No meio do processo, no meio da transformação do corpo para suportar uma maratona, houve sofrimentos. Mas a ciência, o conhecimento a respeito das técnicas, dos momentos certos de beber água, de fazer os treinamentos certos, faz com que o desafio não seja mais um desafio, mas seja até um divertimento. Então, da mesma forma, os sofrimentos vêm para trazer pressão, mas essa pressão leva o cristão para a oração, para a intimidade com Deus. Por isso o texto diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, a paz que vem com a ciência que tomamos a respeito das estratégias que Deus nos mostra no processo. Existe um processo. No meio do sofrimento, Deus quer fazer você mais amigo dele, mais perto dele. Nos sofrimentos é tempo de oração, é tempo de se aproximar de Deus. Muitas pessoas, ao invés disso, reclamam, murmuram, acusam Deus de ser mau. Mas Deus, no sofrimento, abre uma porta para que você aumente em ciência, e quando você aumenta em ciência, você recebe a paz que vem de Deus. Agora, o versículo 4, a paciência, quando você já tem conhecimento, ciência de como vencer aquelas batalhas, e você já tem paz, traz a aprovação de Deus. É nesse momento em que Deus diz: você venceu, agora você cresceu, agora você aprendeu mais, agora você está mais perto de mim. Você alcança a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. A esperança é aquilo que nós esperamos. Quando nós somos aprovados por Deus, nós sabemos que podemos esperar o melhor que Ele tem para nós. E o verso 5, essa esperança, e quando esperamos o que Ele tem de melhor para nós, essa esperança não nos deixa decepcionados. Quando você vence o sofrimento pela paciência e você ganha a aprovação de Deus, você sabe que pode confiar nele. Você sabe que pode esperar o melhor dele. Você sabe que você não precisa ficar preocupado, preocupada com o que vem depois daquele túnel. Você sabe que lá no final Deus tem uma vitória reservada para a sua vida. Você sabe que pode esperar que Ele tem o melhor para você. Então essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então o que existe no seu coração agora? Deus derrama sobre nós o seu amor por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz entender que Deus ele sempre tem o melhor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das tribulações, Ele tem coisas novas preparadas para aqueles que se aproximam dele. Por isso, não reclame, não murmure, não se chateie com Deus, não fique dizendo aonde que esse texto se encaixa na minha vida. A Bíblia fala que Deus tem o melhor, mas o melhor nunca me vem. O que você está fazendo para acessar esse melhor? Se você ficar inerte, se você ficar paralisado, se você ficar paralisada, se você não dedicar o seu tempo para falar com Deus, para que Ele mostre para você, para que Ele direcione o seu caminho para o lugar certo,
Você vai ficar o tempo todo reclamando. Então é tempo de buscar a ciência, o conhecimento a respeito do que Deus tem no meio de todo esse sofrimento. Ainda que em Romanos, se nós formos aqui no capítulo 8, nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, pois sabemos que todas as coisas, veja, são todas as coisas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Tem uma outra versão que diz assim: para aqueles que foram chamados para o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. O verso 28 aqui fala: pois sabemos, nós sabemos que todas as coisas trabalham juntas. O sofrimento trabalha junto com o seu tempo de oração, com o seu tempo de leitura bíblica, com o seu tempo de busca a Deus. Você tem buscado a Deus pela oração na madrugada? Mas é muito difícil acordar de madrugada. De fato é difícil, mas em Provérbios 8,17 está escrito assim: eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Você ama ao Senhor? Quando nós amamos alguém, nós damos o nosso esforço para estarmos sempre perto desse alguém. Da mesma forma, no meio dos embates, Deus está chamando você para mais perto dele. Então sabemos que todas as coisas trabalham juntas. O sofrimento traz pressão. E a pressão é para você se achegar mais a Deus, para que Ele se revele mais a você. Ele não quer se revelar para outra pessoa e entregar um recado para você. Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você. Como pai fala com o seu filho. Como pai que fala com a sua filha. Ele quer falar com você. Então é você que tem que buscar a Deus pela madrugada, tem que buscar a Deus diariamente em oração e tem que pedir a Deus: mostra-me, Senhor, qual o teu propósito para a minha vida. Eu quero conhecer esses planos que são mais altos e esses caminhos que são do Senhor para a minha vida. Agora, faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que entregasse a sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados. Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados, porque é pelo perdão dos nossos pecados que podemos nos apresentar a Deus. Então é por meio de Jesus que recebemos essa graça de sermos filhos de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça essa oração de confissão comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo já está na sua vida. Quando você faz essa oração, o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, passa a morar em você, a ajudar você. Converse com Deus em oração. Com a oração constante, você vai se tornar sensível, você vai conhecer a voz do Espírito Santo. E o livro da vida é um livro que está no céu, com o nome dos filhos de Deus, com o nome dos que o recebem. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final, mas os que estiverem com o seu nome nesse livro da vida, porque receberam Jesus e o seguiram nessa vida, herdarão o reino dos céus. Procure uma igreja que prega
que somente Jesus deve receber todas as suas orações. Participe das reuniões, dos cultos que estudam a Bíblia e participe também dos cultos, das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera e franca com Deus. Fale para Deus o que aflige a sua vida, mas principalmente coloque os seus planos nas mãos de Deus. Em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito assim: confia os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Tem uma outra versão que diz assim: confia os teus projetos nas mãos de Deus, e Ele fará com que as coisas deem certo, e Ele fará que tudo dê certo. Ele vai trazer iluminação no seu pensamento, no seu entendimento. Ele vai colocar pessoas no seu caminho que possam ajudar você a ter a direção, a iluminação, a clareza nos caminhos e nos passos que você deve dar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia em nos purificar e limpar de todos os pecados. Pedimos que o Senhor visite essa pessoa que está reclamando da vida, que tem falado: que negócio é esse? Parece que Deus está longe, parece que Deus esqueceu, parece que Deus não responde, parece que o céu está cinza, está fechado. Mas o Senhor trouxe uma palavra, dizendo que eu sei os caminhos que eu tenho e os planos que eu tenho sobre a sua vida. Então o Senhor fala hoje: confia em mim, meu filho, confia em mim, minha filha, porque eu ainda sou Deus, eu ainda reino, eu ainda governo. E o Senhor me faz lembrar agora do Salmo 46, no verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra, porque o Senhor ainda tem o comando, o controle, a palavra final de toda a situação. E eu peço que o Senhor agora visite esse teu filho que precisa receber essa graça, essa força para vencer esse desafio que está à sua frente. Peço que o Senhor visite cada pessoa que participa dessa oração, removendo os embaraços do seu caminho. Que o Senhor agora retire a pedra que está impedindo que esse teu filho e que essa tua filha prossiga. Que o Senhor agora abra os caminhos, que o Senhor aplane, meu Deus e meu Pai, a direção de cada pessoa para a tua glória, e que todos possam testemunhar da tua grandeza, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, do teu poder, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Oramos agradecendo. Amém e amém. Dê glória ao Pai, porque Ele lembrou de nós, enviou o seu Filho, Jesus, para nos perdoar os pecados. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou encarnar, viver nessa terra e morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele caminha conosco, nos orientando, colocando o amor de Deus no nosso coração e removendo toda a dúvida e nos dando força hoje e sempre. Amém e amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 52. O Salmo 52 nos fala: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. 3. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Selá. Esse selá aqui significa pausa. O livro de Salmos
é um livro de louvores. O povo de Israel usa o livro de Salmos para louvar a Deus. Então eles tomam cada salmo como um louvor a Deus. Quando você vê aqui Selá, Selá significa pausa. Significa que quando eles estão cantando esse salmo aqui, eles dão uma parada, onde tem esse Selá, que é um sinal de parada. Para que serve essa parada? Para uma breve reflexão naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo cantado. Então aqui, os versículos 1, 2 e 3 formam um primeiro bloco. E aqui tem uma pausa. Nesse primeiro bloco, o Salmo 52 está dizendo: existem pessoas más que vivem na terra. Existem pessoas que têm poder, ocupam cargos de posição, de liderança, e eles pensam o mal. Agora, o versículo 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então aqui, do versículo 1 ao 4, nós vemos que existem essas pessoas más. Agora o verso 5. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Aqui tem uma nova pausa. Nós colocamos esse versículo na cor verde aqui em destaque, porque se de um lado existe esse homem poderoso, que nós lemos do versículo 1 até o 4, que usa a sua força, o seu poder, para mentir, para enganar, para trapacear, de outro lado, Deus permanece no trono. E o verso 5 diz: também Deus te destruirá para sempre. Ele arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Deus tem ainda o domínio e o controle sobre toda a situação. Se você hoje passa pela perseguição de alguém que ocupa algum cargo de poder, não esqueça, o Salmo 52 está dizendo que Deus é aquele que ainda tem o governo na mão dele. Deus ainda realiza justiça no tempo dele. O verso 5 aqui está confirmando, é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é verdadeira. Verso 6, e os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Verso 8. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente. Aqui nesse versículo 8 nós também colocamos em destaque porque o salmista diz: de um lado tem o homem mau, mas Deus está no controle, vendo tudo o que ele está fazendo. Enquanto isso, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente. É da oliveira que vem o azeite. O azeite na Bíblia simboliza a presença de Deus. Então, quando ele diz aqui, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, ele está dizendo, e o fato da oliveira ser verde, ele está dizendo, eu sou puro diante de Deus. E Deus derrama o azeite dele. O azeite, ele vem de uma prensa. Eu posso estar sendo prensado, como nós falamos na mensagem de hoje, mas Deus está tirando o melhor de nós. Ele está tirando o azeite. Ele está tirando, no meio da provação, a presença de Deus. O azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo. E eu confio na misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem de duas palavras, misericordes. Cordes significa coração. Então, quando ele fala, eu confio na misericórdia de Deus,
Ele está dizendo: eu confio que, mesmo nas minhas misérias, Deus vai me receber com o coração dele. A palavra misericórdia significa isso, que Deus nos recebe com o coração aberto, apesar das nossas misérias. Ele tem misericórdia conosco. Então ele diz aqui: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu estou puro e o Senhor me dá o azeite. Caminhando com Ele, me relacionando com Ele, vivendo na casa dEle, falando com Ele, aprendendo dEle, o Senhor me dá o azeite dEle, a presença do Espírito Santo. Eu confio na misericórdia de Deus. E mesmo quando eu sou miserável, com as minhas misérias, com as minhas fraquezas, Ele me recebe com o coração aberto, para sempre, eternamente. E o versículo 9: para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos.